que vale a pena ler para a barriga durante a gestação? E se vale, para que serve? Eu sou a Bel e este é o Conta Outra. Neste canal aqui a gente fala sobre literatura infantil. Eu tô aqui e tô lá no Instagram também, @bel.contaoutra. Você pode me achar por lá e aí a gente pode conversar mais de pertinho. No Conta Outra a gente fala sobre literatura infantil, a gente fala sobre infância, a gente fala sobre desenvolvimento infantil, sobre livros, sobre todos os assuntos que envolvem esse tema. Se você gosta desse assunto e se você que tá aí com o bebezinho ainda na barriga, ou talvez nem esteja ainda com o bebezinho na barriga, mas já tem essa preocupação e essa curiosidade para saber se é útil, se é legal, se é interessante, se é proveitoso ler durante a gestação, com certeza esse aqui é o seu lugar. Então eu quero te convidar a se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que entrar um vídeo novo por aqui. Certo? Mas então vamos para o assunto. É muito provável que você, assim como eu, já tenha visto em algum filme ou novela, ou em Friends, por exemplo, alguém falando sobre ler para a barriga durante a gestação, ler para o bebezinho ainda dentro ali da barriguinha da mamãe, ou cantar músicas, ou deixar que a criança ouça boas músicas. E aí tem uma cena muito clássica no Friends, né, que o Ross, acho que coloca um fone de ouvido na barriga da Rachel pra... Como que é o nome da neném? Esqueci o nome da filha. Mas pra ela já ficar ouvindo música clássica durante a gestação, né? Eu sempre fiquei pensando se isso realmente, assim, serve para alguma coisa, isso realmente estimula alguma coisa, porque eu via essas informações nesses meios, né? Nunca tinha lido uma pesquisa, um estudo sobre isso, embora eu já tivesse visto alguns blogs, alguns artigos, assim, coisas mais rasas. Então eu nem tinha trazido ainda esse assunto aqui pro canal por isso, porque as informações que eu tinha acesso eram muito rasas. Mas atualmente eu estou lendo um livro, que é este livro aqui, The Read Aloud Handbook, do Jim Trelease, que é um livro que fala sobre leitura para crianças, sobre o ato de ler para as crianças, de ler em voz alta para as crianças e de todos os benefícios que criar crianças sendo ouvintes de histórias, de boas histórias, traz para elas. É um livro bem interessante, assim, ele traz vários argumentos em relação à leitura em voz alta para as crianças. É um livro bem fácil de ler, apesar de ser em inglês, e ele não tem traduzido para o português, e ele também tem, quase a metade dele, na verdade, é The Giant Treasury of Great Read Aloud Books, que é um tesouro de grandes livros para se ler em voz alta, né? Que é um catálogo de livros que o Jim Trelease gosta e indica. Bom, até a metade desse livro, né, antes de entrar nessa parte do tesouro, das indicações de livros, ele tá defendendo a leitura em voz alta. Então ele traz vários argumentos e vários questionamentos, assim, porque a ideia é incentivar as famílias e também os professores, né, para que se leia para as crianças, tanto em casa quanto na escola. Então ele arruma argumentos para, né, mostrar pra gente como isso é importante e traz também resultados de várias pesquisas que mostram os benefícios da leitura para as crianças. E entre os vários argumentos que ele trouxe, né, entre as várias curiosidades e os artigos e as informações que ele trouxe, tem uma parte onde ele fala sobre a leitura já na gestação. E nessa parte do livro ele apresenta duas pesquisas que foram feitas lá nos anos 80, mais ou menos, acho que uma em 81 e a outra em 86, que mostram resultados reais, assim, comprovados, da leitura para as crianças ainda, né, para os bebês ainda dentro da barriga das suas mães. E agora eu vou explicar um pouco como funcionaram essas pesquisas. E depois que eu falar das pesquisas, aí a gente vai pensar um pouquinho se, realmente vale a pena investir na leitura para a barriga e que tipo de coisa a gente pode ler para a barriga e, enfim. As informações sobre as pesquisas vão estar ali embaixo, caso vocês queiram ler um pouco mais sobre elas, tá? A primeira pesquisa funcionou assim. Eles tinham um número X de gestantes dispostas a participar do estudo e eles dividiram esse número em 3 grupos e deram um texto para cada um desses grupos. E a gestante então deveria ler esse poema
para sua barriga, né, para o seu bebê, várias vezes durante o dia, durante as 6 últimas semanas de gestação. E aí elas fizeram isso, né? Cada uma tinha daí um texto e lia ali para sua barriga várias vezes ao longo do dia, durante as 6 últimas semanas de gestação. E aí, depois que os nenês nasceram, logo nos primeiros dias de vida, eles passaram então por um teste, né? Eles tinham um bico com um sensor, tipo uma chupeta, que mostrava se eles estavam correspondendo, né? Fazendo algum movimento, tendo alguma resposta ali. E enquanto eles estavam, né, com esse bico, alguém, uma mulher, uma voz feminina que não era da mãe, que não era uma voz conhecida, lia os 3 textos para eles. O que eles já conheciam, né, o que eles deveriam conhecer, que foi lido, e os outros 2 que eles nunca tinham ouvido. E essa pesquisa mostrou que eles reconheciam o texto que eles tinham ouvido durante a gestação, mesmo não sendo na voz da mãe. E a outra pesquisa foi feita também em circunstâncias muito semelhantes, né? Também tinham poemas que eram lidos para as crianças, para os bebês dentro da barriga nas últimas semanas de gestação. E só que aí o teste era diferente. Em vez de testar a sucção, eles testaram os batimentos cardíacos. E os bebês, ao entrarem em contato, né, ao ouvirem os poemas que eles já tinham ouvido antes, eles se acalmavam. Tá, mas e o que isso significa? Essas 2 pesquisas, elas mostram que os bebês, eles têm uma memória, né? Eles guardam uma memória daquilo que eles ouviram enquanto eles estavam ainda dentro da barriga, especialmente aquilo que foi ouvido repetidamente. E eu acho muito interessante a reação que eles têm diante daquilo que eles já conheciam, né? Que é essa coisa de se acalmar, de acalmar os batimentos cardíacos, de demonstrar ali uma preferência. E isso é muito humano, né? Isso é muito nosso. A gente gosta de saber o que vai acontecer. Tem um vídeo aqui no canal bem antiguinho que eu já falei sobre isso, né? Falei da importância que a rotina tem na nossa vida e na vida das crianças, né? Como é importante a gente ter essa previsibilidade, saber o que vai acontecer, o que a gente pode esperar, porque isso nos deixa tranquilos, isso nos acalma. E quando a gente não sabe o que esperar, quando a gente tá diante de uma situação nova, a gente tá sempre ali em estado de alerta, né? A gente tá sempre meio nervoso, assim. Então, os bebês conseguirem ter contato com um som que eles já conheciam, isso acalma eles. É por isso também que muita gente indica colocar para os bebês dormirem, para acalmar eles, sons que lembrem o som do útero, né? O som que eles ouviam lá na barriga, que são os barulhos tipo de secador de cabelo ou de aquecedor, sabe? Esses motorzinhos assim. Então, esses sons costumam acalmar os bebês porque eles são muito parecidos com aquilo que eles já ouviam lá no útero, lá dentro da barriga da mamãe. E da mesma forma que os sons, né, que lembram lá dentro do útero, os textos que foram lidos para a criança enquanto ela ainda estava dentro da barriga também são lembrados. E eu achei isso muito interessante e muito útil, principalmente na pesquisa que falava que eram outras pessoas que liam para o bebê, né? E que mesmo assim, ele reconhecendo o texto, ele se acalmava, ele reconhecia, se familiarizava com aquilo e ficava tranquilo. Achei essa informação muito útil. Já pensou que baita recurso ter ali um poema para ler para a criança, que não precisa necessariamente ser lido por você, a mãe, pode ser lido pela tia, pode ser lido pela avó, pode ser lido pelo pai, pode ser lido pela babá, sei lá, por qualquer outra pessoa, e a criança já vai se acalmar porque ela vai lembrar, ela vai ter uma recordação disso. Tá, mas e quando começar a ler pra barriga? Desde que você pegou ali o teste de gravidez e descobriu que tá grávida, o Jim Trelease fala que a partir do momento que você começa a falar com seu bebê, você também pode ler pra ele. É claro que ele não vai compreender, mas ele vai estar começando a aprender, começando a ter contato com a nossa língua, e com o tempo ele vai desenvolver a linguagem por esses estímulos também. Não é bem consenso assim de quando que o feto começa a ouvir os sons do ambiente, a reconhecer e responder aos sons do ambiente externo, mas o feto lá no terceiro trimestre da gestação, a partir do terceiro trimestre, com certeza o bebê já está ouvindo, você já pode começar a ler para ele. Tá, mas você precisa
precisa ler para o bebê? É assim uma coisa imprescindível. Se você não ler para sua barriga, o seu filho vai deixar de desenvolver alguma habilidade? Olha, sinceramente, precisar, você não precisa fazer quase nada. Quer dizer, você precisa alimentar, você precisa limpar, você precisa cuidar e precisa amar muito o seu filho. Mas essas outras coisas, né, ler para a barriga, isso é uma coisa que você pode fazer se você se sentir confortável fazendo isso. E eu acho que pode ser uma coisa muito legal, muito divertida, assim, sabe? Criar um tempo para vocês dois, sabe? E ter ali um poema de vocês dois, ou talvez uma música, né? Uma música também é uma linguagem, também é um texto cantado que pode criar esse elo, criar um simbolismo, uma coisa que conecte você e o seu filho, e uma coisa também que pode ser usada talvez por terceiros para acalmar o seu filho em algum momento de necessidade. Resumindo tudo, eu acho muito útil ter essa estratégia, ter ali um texto, alguma música, alguma coisa que você vá acostumando os ouvidos do seu bebezinho desde muito cedo para que ele te reconheça, para que ele reconheça essa voz que acalma, esse texto que acalma, essa música que acalma, essa coisa que acolhe ele, sabe? E quais livros você deve ler então para a barriga nessa fase? Bom, como a ideia é repetir bastante, né, ler a mesma história muitas vezes, as poesias são o mais indicado, porque além, né, da repetição, elas têm a musicalidade, elas fazem a voz, a leitura ser muito mais agradável. E aí, eu tenho aqui 2 livros para indicar, que são livros que têm várias poesias, na verdade. Esse aqui, da Cecília Meirelles, ou Isto ou Aquilo, tem muitas poesias, ele tem algumas ilustrações também. São histórias que costumam agradar bastante os bebês e são ótimas opções para você. Não é nenhuma novidade, mas é uma ótima opção. E talvez até por isso não seja nenhuma novidade. E por que eu falo tanto de poema em relação à leitura para bebês? Porque os poemas, eles têm uma melodia, sabe? A leitura deles é muito gostosa e ela encanta os nossos ouvidos. Esse tipo de leitura é muito interessante para os pequenininhos. Outra opção é este aqui, Antologia Ilustrada da Poesia Brasileira para crianças de qualquer idade. Também tem muitas poesias bem legais, gosto bastante desse livro aqui. Ele foi organizado pela Adriana Calcanhoto e a capa dele atualmente é em outras cores, tá? Vou deixar o link para os dois aqui embaixo na descrição do vídeo. E por hoje é isso, muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. E agora você já pode sair da gestação e engatar para os bebês assistindo os vídeos dessa playlist aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Boas leituras e boas histórias. Tchau!